Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada e hoje a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre um assunto que já era hora de estar na boca do povo, que já era hora de estar sendo falado aí por todas as bolhas, que é a adultização infantil. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa adultização através dos anos aí na nossa mídia, na televisão e etc. aqui no Brasil. Provavelmente, por mais que você não use a internet, nesses últimos dias você deve ter visto em algum lugar, na televisão, numa revista, em qualquer outro lugar, que o Felca, um youtuber, fez um vídeo falando sobre a adultização infantil nas redes sociais. E como vídeos que aparentemente são inocentes, na verdade está contribuindo com uma rede de pedófilos que comercializam essas imagens e etc. É um assunto muito gigante que tem várias camadas, mas que finalmente, depois de muito tempo, furou a bolha e está sendo falado amplamente aí pelo país e etc. Foi por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais geral sobre isso. Esse não é um assunto novo, visto que eu tenho um vídeo aqui no canal que até me surpreendi, é um vídeo que se chama Por que as Novinhas São Sensacionais, que é de 2017, em referência daquele funk que na época fazia sucesso, que falava as novinhas tão sensacional. Naquela época se falava muito de novinha em funk e tal, aí eu fiz esse vídeo. E se você quiser conferir, apesar de ser um vídeo de 8 anos atrás, é só você clicar aqui e você assistir. Pra quem acreditou ou pra quem imaginou que a adultização de crianças é uma coisa recente, só porque essa denúncia do Felca foi uma coisa recente, ou imaginou que foi mais uma coisa de um influenciador sem noção e etc. Venho por meio deste vídeo, gente, falar que não. Infelizmente, esse não é um assunto novo, não é um assunto recente. O que está acontecendo é que a adultização infantil, ela vai trocando a roupa dela, o jeitinho dela, com o passar dos anos. E essa, na verdade, é só uma roupagem da adultização infantil nos dias de hoje, como ela acontece em 2025. E esse é um problema social imenso. Acompanhe comigo. Ah, mas por que só falaram sobre isso agora? Como eu falei, muita gente já falou disso na internet, muita gente já trouxe exemplos, muita gente falando sobre isso, inclusive vários vídeos foram feitos sobre o Ítalo Santos, que é uma das pessoas que o Felca denuncia no vídeo dele e que inclusive foi preso depois de um tempo que o vídeo do Felca saiu, mas que ele já estava sendo investigado há um tempão. E também recentemente, gente, recente mesmo, assim, alguns meses atrás, eu fiz um vídeo sobre um documentário da Netflix que chama Má Influência, o lado sombrio dos influenciadores mirins, uma coisa assim. E nesse vídeo eu reforço muito que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. Não é com uma pessoa, não com duas, não com três. O Ítalo Santos não é a única pessoa que faz esse tipo de coisa. Muitas outras pessoas fazem, inclusive mães e pais fazem isso com filhos. É surreal. Esse vídeo você também pode assistir aqui no meu canal. Não falei nomes nesse vídeo, pois estava com medo. Isso é uma parada muito difícil, é uma denúncia em que você acaba se expondo e eu, infelizmente, fiquei com medo de apontar dedos e etc. Em coisa que o Felca tá passando agora nesse momento, ameaça de morte, etc. Vale reforçar aqui, gente, que este vídeo eu vou falar sobre várias pessoas, tá? Só que eu não estou atacando essas crianças, ou não estou atacando essas pessoas que hoje são adultas, mas que trabalhavam na televisão quando eram crianças. O que eu tô falando e o que eu quero enfatizar aqui nesse vídeo é de uma questão social, mais especificamente do comportamento de quem utiliza crianças para ganhar dinheiro nessas situações e também de quem consome esse tipo de conteúdo. Não é um vídeo sobre artista, sobre ego de artista, é um vídeo sobre crianças, sobre o bem-estar de crianças e adolescentes. Mas vamos começar do comecinho com o básico, enfim, o básico do básico, caso você tenha esquecido o que o Felca falou, caso você não tenha assistido, caso você estivesse em algum lugar que não viu essas notícias. O que é a adultização infantil? Basicamente, é quando uma criança, ela tem aí a sua infância, a sua adolescência privada, né? Ela não tem esse momento da vida dela, porque ela tem que cumprir ali funções, papéis sociais, etc., que na verdade pertencem a adultos e não a crianças. As crianças, elas precisam brincar, precisam ali estimular o cérebro delas de várias maneiras diferentes, de um jeito que os adultos não precisam. Então, quando essa criança, ela
passa a agir e tomar decisões e fazer coisas que adultos fazem, automaticamente ela começa a deixar de desenvolver o cérebro dela da maneira que ela deveria desenvolver. E uma coisa que vale muito pra gente deixar já agora no começo do vídeo é que a maioria das crianças que são adultizadas são meninas. Mas isso não quer dizer de forma alguma que meninos também não sofrem adultização e não sofrem com adultização. Como é que a adultização ela acontece na prática? Gente, são muitas camadas, são muitos motivos, é muita coisa para falar nesse assunto. Eu resolvi pegar as que eu acho que, na minha opinião, são pontos mais importantes para esse assunto. Mas, ó, comentários livres para vocês escreverem, adicionarem, pontuarem coisas e etc, tá? Os comentários só não estão livres para ataques, haters e coisinhas assim. A primeira coisa da adultização, na minha opinião, é sobre roupas. Sim. Esse é um dos pontos que eu falo muito no meu vídeo de 2017, sobre as roupas que as crianças usam, que as adolescentes usam. Sabe quando a gente vai comprar uma roupa para uma menina de 3 anos, 2 anos, e a única coisa que você encontra na área infantil feminina é basicamente cropped, blusinhas curtas, mini saia, shorts desfiado, assim, bem curtinho desfiado. A adultização faz com que a moda das crianças reflita a moda dos adultos. E as meninas aqui têm ali um problema a mais, porque a moda feminina normalmente é uma moda que explora o corpo das mulheres, que faz ali roupas que são muito voltadas para sensualidade, decote, shorts curto e etc. Então, quando a moda infantil replica essa moda adulta, automaticamente roupas que são feitas para sensualizar adultas vão estar sendo usadas numa versão mini pelas crianças, pelas meninas. A sexualização, a exploração do corpo da mulher começa a refletir em outra parte, né? Na parte da infância, quando você adianta essas roupas para um momento em que, na verdade, a roupa dessa criança deveria estar focada em trazer conforto, elasticidade, porque as crianças gostam de brincar, proteger ali, gente, as coisinhas da criança, né? Se ela vai brincar num tanque de areia e etc, um short super curto, uma mini saia, vai entrar areia ali em todos os lugares, não pode. Não existe motivo para uma criança ela usar cropped, porque cropped é uma roupa sensual. Partindo das roupas, vem aí o segundo ponto, que é a sexualização. Além dessas roupas sensuais e etc, que inclusive, assim, só um parênteses muito rápido aqui, inclusive, eu já vi blusa de bojo para criança de 2 anos, entendeu? Uma blusinha infantil que tinha bojo, sutiã com bojo. Tipo, pra que uma criança vai usar sutiã com bojo? Por que uma criança, uma menininha, tem que ter ali um formatinho de peito? Não faz ideia na minha cabeça. Mas isso acontece porque existe uma sexualização ali. E não fica só na roupa. Tem a maquiagem, tem pose para fotografia, tem comportamento e principalmente um ponto que para mim é muito mais sensível são as danças. Sim, durante muitos anos, isso não é uma coisa nova, existem músicas populares que falam muito sobre sexo, muito sobre sexualizar mulheres e etc. E todas essas músicas elas vêm acompanhadas com danças extremamente sexualizadas, onde as pessoas inclusive fazem movimentos que simulam um ato sexual e que na hora de popularizar essas músicas, as pessoas parece que não veem nenhum problema em crianças estarem dançando essas músicas com essas movimentações. Mas aí é que vem o ponto, porque a criança ela não faz a mínima ideia que aqueles movimentos com o corpo dela significam movimentos sexuais. Até porque a criança ela nem sabe o que é sexo nessa altura do campeonato. Então ela reproduz porque ela gosta de dançar, ela reproduz isso porque ela sabe que é moda, porque ela viu uma influenciadora que ela gosta dançando na internet. Existem muitos motivos para essa criança querer fazer esse tipo de dança. E eu falo isso com propriedade porque eu fui ali fruto dos anos 90, nasci nos anos 80 e nos anos 90 foi a minha infância e o começo da minha adolescência. Então eu vivi ali o El Chan. Eu dançava El Chan, boquinha da garrafa, dança da bundinha, sem fazer nenhum tipo de... sem ter nenhum tipo de noção que aquilo ali era sobre sexo, de
Pau que nasce torto nunca se endireita, e essas coisas assim, dessas músicas com duplo sentido. Na época, os anos 90, começo dos anos 2000, isso não era uma coisa debatida. Então, ninguém questionava do porquê essas crianças estavam dançando essas coisas em televisão, canal aberto, dançando músicas com conotação sexual, usando roupa curta. Ninguém falava sobre isso, não. Se falava, era uma coisa muito distante da minha vida, da minha família, enfim. Mas com o passar do tempo, nós fomos questionando coisas da sociedade até que a gente chega no momento em que a gente entende que tudo o que aconteceu naquele momento foi bem errado e estragou muito a cabeça de muitas crianças e adolescentes, sim. Colocou mulheres em risco, enfim, uma série de coisas. Como eu falei, são muitas camadas. Então, eu já deixo aqui uma pergunta, que é a seguinte: se isso no passado não tinha problema, não era visto como uma coisa ruim, e hoje em dia a gente já entende que isso tem resultados e consequências muito negativas, por que a gente vai deixar de trabalhar com as informações novas que a gente tem na nossa mão e a gente vai se colocar num lugar de que, no passado não era assim, vamos viver 2025 como se fosse anos 90. Tipo, pra mim isso não faz sentido, sabe? Você saber que existe uma coisa hoje em dia e fingir que você tá ali há 30 anos atrás, só pra você não mudar os seus hábitos, não questionar os seus hábitos, enfim. Coisas que os conservadores normalmente fazem, né? E deixo aqui mais uma pergunta, mais um questionamento. Por que a nossa sociedade quer ver uma criança dançando músicas que falam sobre sexo, fazendo movimentos sexuais? A quem interessa isso? Nós sabemos a resposta, porque a gente viu o vídeo do Felca e também, no meu caso, eu já acompanho o trabalho da Sheila no Instagram, ela é maravilhosa, sempre falo dela aqui no canal, falo mais uma vez agora. Quem interessa na nossa sociedade são as pessoas que usam esse tipo de conteúdo. São os pedófilos. Uma outra maneira de adultização é sobre responsabilidade financeira, sobre dinheiro, monetização. Não é uma forma de adultização visual, é mais uma forma de adultização que vem de uma pressão familiar, social e mais uma série de coisas. Isso é muito comum no caso de crianças artistas. Às vezes a criança ela começa a ficar famosa, a família toda para de trabalhar para viver em função da profissão da criança e a partir desse momento é colocado em cima da criança ali uma expectativa de que ela vá fazer dinheiro que vá sustentar a família toda, porque muitas dessas crianças de fato sustentam suas famílias. Mas você tem que parar para pensar um pouco sobre como que é a carga mental de uma criança de, sei lá, 11 anos de idade, 10 anos de idade, que é famosa e que o seu trabalho é quem sustenta o status, a família e etc. Já parou para pensar como que fica ali aquela cabeça em que muitas vezes os pais são quem agencia, né? Os pais são os empresários. Deve se instaurar ali muitos pensamentos sobre, cara, se eu não fizer dinheiro, minha família vai perder tudo que ela tem, meus pais não vão gostar de mim. Existe muita possibilidade da pessoa ela associar os ganhos ao amor dos pais, sendo que amor de pai e mãe tem que ser incondicional. Mas aqui a gente também tem que fazer um recorte, que esse tipo de preocupação financeira não é só sobre crianças artistas, é porque acontece muito. Tá? Inclusive, gente, a Honey Boo Boo, que é uma criança que foi muito famosa na internet porque a mãe dela vestia ela como adulta para participar de concursos de beleza e etc. Ela cresceu, hoje ela é adulta, e acontece que a mãe dela ficou viciada em drogas e gastou absolutamente todo o dinheiro. E não somente gastou o dinheiro, mas vendeu todas as coisas da Alana, que é a Honey Boo Boo, coisas essas, e também vendeu a casa, coisas essas e casa essa que foram compradas com o dinheiro do trabalho da exposição da Honey Boo Boo. E hoje em dia a gente tem aí uma Honey Boo Boo que não tem um lugar para morar, porque a mãe dela simplesmente torrou todo o trabalho dela. E além de ter torrado todo o trabalho dela, esse dinheiro foi conquistado vestindo essa criança de adulta. O programa da Honey Boo Boo fez muito sucesso nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, porque era muito bizarra a forma como a mãe dela maquiava ela, como a mãe dela vestia ela e como a mãe dela fazia ela se comportar na frente de adultos. Mas isso não é só
uma coisa exclusiva dessa categoria crianças artistas. Se a gente faz um recorte de classe social, um recorte financeiro, de status financeiro, etc., existem muitas crianças que são pobres, marginalizadas e etc., que também têm esse papel na família. São as crianças que não vão estudar porque tem que de alguma forma trabalhar, tem que vender alguma coisa no farol, tem que... Enfim, existem muitas crianças que trabalham e levam dinheiro para casa. Algumas ajudando seus pais, porque muitas pessoas vivem em condições que é abaixo do nível da pobreza, que não tem ali comida e etc e tal. E outras crianças ainda podem ser exploradas por esses pais, né? São muitas situações. Mas é só pra gente entender que a adultização não é uma coisa específica de crianças famosas, crianças que estão na mídia. É porque essas crianças que estão na mídia, acho que a gente consegue ter uma visão mais geral, muita gente conhece, enfim. Mas o grande resumo é que a criança não deveria estar se preocupando com isso. A criança, ela tem ali o direito de ter casa, de ter alimentação, de ter água, etc. Isso não é uma coisa para ela se preocupar. Como é que eu vou comer amanhã se eu não for lá trabalhar hoje, sacou? E durante muito tempo, gente, o trabalho infantil, ele era legalizado, tá? Inclusive, muitas pessoas são a favor do trabalho infantil. Muita gente grande aí da política acha que o trabalho infantil enobrece a criança e etc e tal. Mas, na verdade, né, ele tá querendo uma mão de obra barata, enfim. Sabemos. Agora vem comigo que a gente vai embarcar aqui, gente, no túnel do tempo. Porque como eu falei pra vocês, isso não é coisa de TikTok, isso não é coisa de YouTube, isso não é coisa de internet. Isso vem muito antes da internet, muito antes. Eu vou trazer aqui pra vocês alguns exemplos de crianças que trabalharam no mundo do entretenimento no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, né, que é onde está Hollywood, que é ali a meca do entretenimento, filmes e séries e etc, tudo aquilo que a gente consumiu durante muitos anos, tem outras histórias, tem outros nomes que também tem histórias bem assim absurdas, mas eu vou focar um pouco aqui sobre o Brasil. Por que eu falo sobre a criança na indústria do entretenimento? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque a indústria do entretenimento, gente, é uma coisa muito bizarra. Em especial, eu não tô falando do que a gente assiste na televisão, do que a gente vê no Instagram, não, eu tô falando de bastidores, gente. Bastidores do entretenimento é uma coisa completamente diferente do que a gente assiste do lado de fora. E definitivamente, televisão, entretenimento, os bastidores precisam de muito cuidado para a criança não ser exposta a coisas péssimas. Tipo, uso de drogas, bebidas e coisas assim, tá? Ai, Maíra, mas não sei o que. Gente, é só vocês assistirem qualquer documentário pra saber sobre bastidores de coisas. Você vê o negócio lá do Bozo. Enfim, gente, não precisa de muita coisa pra saber que o bagulho é bem errado. A primeira criança que eu vou trazer aqui, gente, foi uma criança que fez sucesso entre os anos 50 e 60. Eu tô falando da Verinha Darcy. Ela fez sucesso aos 11 anos de idade e foi considerada Shirley Temple brasileira. Shirley Temple é a maior primeira... Ela não foi a primeira, mas ela é um dos maiores nomes de crianças famosas e atores mirins. A Verinha, ela protagonizou a primeira novela infanto-juvenil da história da televisão, que foi Poliana na TV Tupi, e ela era a protagonista. Essa mesma Poliana que tem remake aí, gente, no SBT, é essa Poliana. Ela ficou extremamente popular, ela não somente trabalhou como atriz, mas ela também foi dubladora, dublou muitas coisas. Mas ela abandonou a vida pública pra casar e ser uma mulher do lar ali, junto com seu marido, que era médico. Agora, uma coisa que a gente vai perceber bastante é que crianças que foram expostas a esse mundo, a esses bastidores e etc., têm problemas muito sérios depois, conforme elas vão envelhecendo. No caso da Verinha, ela ceifou a própria vida dela, alguns anos depois dela ter se casado. Não se sabe por quê, ficou um mistério, ninguém da família falou muita coisa, então é meio que um mistério na televisão brasileira. Em seguida, gente, já nos anos 70, a gente tem aqui outras estrelas mirins. Em 1977, começou ali o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
e a Rosana Garcia e o ator Júlio César, eles eram Narizinho e Pedrinho. Eles tinham 12 e 13 anos, respectivamente, e eles foram as grandes celebridades, porque foi a primeira versão colorida do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E basicamente, essa Narizinho, feita pela Rosana, e o Pedrinho, feito pelo Júlio César, eles são simplesmente a Narizinho e o Pedrinho que foram ali lembrados por muitos anos como os originais. Ainda nos anos 70, um pouquinho mais pra frente, em 79, já ali no finalzinho, a gente tem ali a atriz Narjara Tureta. Ela só tinha 12 anos quando ela participou da novela Pai Herói e ela foi, assim, uma grande revelação de uma grande atriz. Ela tinha, assim, uma aptidão muito séria para atuação e foi aí uma criança muito famosa também. Agora a gente vai falar com um pouquinho mais de propriedade, porque a gente vai falar dos anos 80 e esta pessoa que está falando aqui na frente do vídeo já estava neste mundo de meu Deus em 1984. Anos 80 foi um ano em que a indústria musical estava ali borbulhando com músicas infantis. Essas músicas infantis, elas eram cantadas e tocadas pela Xuxa, por apresentadoras infantis, inclusive, gente, nos anos 80, 90, tocava a música da Xuxa na balada, entendeu? Na danceteria, na discoteca, peraí. Mas enfim, também tinham os grupos que eram formados por crianças. A gente tinha Balão Mágico, a gente tinha Trem da Alegria. E já saiu em documentários depois que falam que essas crianças desses grupos tinham uma rotina muito exaustiva. Tinha ali, gente, cronogramas impossíveis de serem cumpridos. Tinham essa exposição com o mundo da televisão, que era um mundo com drogas, com álcool e com muita coisa que as crianças não deveriam estar metidas com aquilo. Não que elas estavam usando, né? Não tô aqui falando nada disso, mas estar presente e normalizando aquilo já é uma coisa meio esquisita, né? Agora, uma coisa que me deixa muito louca é que nos anos 80, né, até então, nunca se havia falado nada, era permitido que menores de idade, meninas menores de idade, posassem nuas em revistas masculinas. Olha só que loucura. A gente teve a Luciana Vendramini, que posou com 16 anos de idade. Porém, todavia, entretanto, a revista achou de bom tom publicar somente quando ela tivesse 17. Mas as imagens que foram publicadas é de uma menina de 16 anos de idade. A adolescente Andréa Cardoso posou com 14 anos para a revista Playboy. E ela fala que isso é uma coisa que a história da revista tenta apagar, mas que ela tá ali para falar a verdade. Entende por que a gente não pode se acomodar? Ai, mas no passado isso era possível e nananana. Sim, isso era possível, por isso tem um monte de gente aí com um monte de coisa na cabeça, que, enfim, por causa desse tipo de criação, de não tem problema. Uma hora dá problema, minha gente, uma hora dá. Pode ter certeza. Agora, vamos para os anos 90. Os anos 90 foi um momento muito importante, porque em 1990 a gente teve dois marcos. O primeiro, gente, foi proibido meninas menores de idade estarem em revistas e coisas de nudez. E o primeiro tem a ver com o segundo, porque esse primeiro ele só existe porque o segundo existiu. O segundo, um fato muito importante, é o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, vale reforçar que tem muitos e muitos políticos conservadores de direita que são extremamente contra. Eles acham que isso aí é uma besteira, são os mesmos que são contra, inclusive, a proibição do trabalho infantil. Umas coisas meio malucas, gente. Que é bom a gente olhar direito, né? Enfim. Então, isso é uma coisa muito importante nos anos 90, porém, os anos 90, ele é uma década ali que foi muito, muito polêmica se a gente para olhar ela com os olhos que nós temos hoje. A gente estava ali nos anos 90, recém-saídos de uma ditadura em que tudo era censurado. A ditadura acabou em 1984, então eram apenas 6 anos de uma nova democracia acontecendo. E aí eu acho que aqui cabe uma frase que eu amo, que é: quanto mais apertado você segura o sabonete para ele não sair, mais longe ele voa. Sim, a censura da ditadura militar restringiu tanto a gente que eu acho que os anos 90 era apenas sobre vamos viver essa vida, vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Os anos 90 também foram marcados pela Axé Music, gente. Foi um boom de grupos
de axé, cantando suas músicas cheias de dança, cheias de coisa e tal, não sei o quê. Muitas dançarinas de roupinhas curtinhas, dançarinos de roupinhas curtinhas, porque a axé music, ela tem ali origem num ambiente praiano. Então as pessoas vão estar de roupa curta porque é verão. Aí eu falo pra vocês que são muitas camadas, que às vezes eu começo a parar pra pensar, enfim. E com isso, com essa grande ascensão da axé music, veio aí o El Chan como grande grupo musical que fazia muito sucesso nessa época. As músicas do El Chan basicamente eram músicas de duplo sentido que falavam sobre manter relações sexuais heterossexuais, né? Um homem tendo ali com uma mulher. E também fez muito sucesso por causa das dançarinas, que era a Carla Pérez, com a Débora Brasil e o Jacaré, e depois foi tendo aí um engajamento nacional que, quando a Carla Pérez saiu, fez assim um baita concurso para escolher a loira do Chan, depois para escolher a nova morena do Chan. Gente, sério. Ao contrário, primeiro foi a morena, depois a loira, eu acho. Né? Mas enfim, isso é indiferente agora. Sobre o El Chan, Carla Pérez começou a dançar o El Chan, ela era menor de idade. Quando o El Chan estourou, ela tinha 18 anos, gente. Nacionalmente, né? Quando ele estourou nacionalmente, porque ele foi muito famoso ali em Salvador durante muito tempo, antes de ser famoso no mundo todo. A Carla Pérez, ela era menor de idade. Quando ela estourou pro mundo todo, ela tinha 18 anos de idade e automaticamente ela foi colocada ali no posto de maior sex symbol do Brasil. A Carla Pérez, ela era vista com olhos apenas sexuais. As pessoas olhavam e sexualizavam absolutamente tudo da Carla Pérez. E, em contrapartida, parte da sociedade ficava ali procurando defeitos para essa mulher não ser sexualizada, porque era um momento de muita rivalidade feminina e outras coisas assim. Então, eu, sinceramente falando, paro para pensar hoje em dia e me questiono como que ela aguentou. Porque, cara, eu vivi aquilo e era ela em todos os lugares, sempre relacionada à sexualização. Ela posou pra Playboy com 18 anos de idade, né? E ela posou pra Playboy várias outras vezes. E uma coisa que sempre me deixava muito pensativa naquela época, e eu era super contra e achava isso super ruim. Hoje em dia eu entendo um pouco mais, é que a Carla Pérez, ela sempre teve um apreço muito grande com criança, ela sempre gostou de criança, ela sempre teve o sonho de ser uma apresentadora infantil. Enfim, a Carla Pérez tinha essa conexão com crianças, mas o público dela colocou ela num lugar de sexualização em que era praticamente tudo que ela fazia com uma criança saía uma coisa estranha. Saía uma coisa que hoje em dia envelheceu super mal, né? Hoje em dia ela tem bloco infantil, são outras coisas, outros tempos. Mas naquela época, por exemplo, tinha concursos do El Chan para crianças. Sim, tinha. No Gugu, Domingo Legal, 3 da tarde de um domingo, crianças iam ao palco com roupas hiper curtas, shortinho com a pupinha da bunda aparecendo, e dançando danças de põe a mão no joelho e dá uma baixadinha, botando a bunda pra cima, ralando na boquinha da garrafa. Enfim, uma série de coisas ali que hoje a gente entende como isso era uma coisa bem errada naquela época, sabe? Mas eu não culpo a Carla Pérez por essas crianças e tal, eu culpo a indústria do entretenimento, né? Porque ela tava ali trabalhando, ela tinha o trabalho dela, a indústria do entretenimento que manda nessas coisas. Aposto muito que ela já pode ter ido a um programa e só descobriu lá na hora o que ia acontecer, e ela, concordando ou não que acontecia no programa, ela não tinha o que fazer. Saindo desse lance de concursos, de El Chan com criança e tal, surge o Grupo Molecada. O Grupo Molecada era um El Chan com uma loira, uma morena, um menino negro, formando ali as mini versões de Carla Pérez, Sheila Carvalho e Jacaré. Tanto é que o nome do menino era Jacarezinho. Basicamente, o Molecada foi lançado no Raul Gil, que era um programa onde ali desvendavam, onde descobriam as maiores crianças artistas, naqueles quadros Meu Filho é uma Gracinha, Meu Isso, enfim. A galera tinha 10 anos e eu acredito, sinceramente falando, que era até um pouco menos. Porque eu lembro que eles tinham uma dificuldade de falar, de conversar, enfim. Na minha cabeça eles tinham menos de 10 anos, mas o Google aqui me fala 10. E aí, as músicas que eles cantavam era música de namoro, eram regravações de música, como tipo Dança da Motinha, que tinha As Popozudas Perdem a Linha, Mãozinhas para Frente, Bundinha Empinada. Coisas que a molecada não deveria estar falando, definitivamente.
Chega os anos 2000, que na minha opinião estamos revivendo esses anos 2000 agora, que é uma década marcada por extrema magreza. Tudo girava em torno da mulher ser magra. Homens não eram muito cobrados naquela época, eram apenas mulheres. Então, foi uma década de roupas minúsculas, cintura baixa pra caramba, muita cintura baixa, corpos esqueléticos, não podia ter nada de gordura que as pessoas já falavam que você era gorda. Tanto é que, tipo assim, Kelly Clarkson, a Britney Spears em 2007... quem mais? Um monte de gente, a Kate Winslet, um monte de atriz que eram mulheres magras, eram consideradas gordas. Isso pra mim é muito louco, quando você começa a ver, isso aqui era considerado uma mulher gorda nos anos 2000. Você fala, como assim? Foi essa época de extrema magreza e de muita pele à mostra, sabe? Roupas muito curtas para as mulheres. E personagens femininos, assim como nos anos 90, personagens famosos femininos, mulheres famosas, estavam sempre ligadas à nudez. Sempre. Lá nos anos 90 e trazendo para os anos 2000 também, a mulher estava no ápice da fama dela quando ela posava na Playboy. Tanto é que uma mulher famosa, quando ia para uma entrevista, uma das primeiras perguntas era: você pensa em posar pelada? A mulher falando ali do trabalho dela e o povo perguntando: você pensa em mostrar seu chibio? Tipo, não faz o mínimo de sentido. Posar pelada era uma questão de status profissional para mulheres que estavam na mídia. Quais eram as grandes mulheres ali da indústria do entretenimento nessa época? Tiazinha e feiticeira. Mulheres que tinham quadros num programa que era do Luciano Huck, administrado, dirigido, com certeza, toda a direção criativa, executiva devia ser feita por homem, com certeza. E elas estavam ali, elas faziam qualquer coisa pra rebolar com a câmera filmando o rabão delas, essa é a grande verdade. E elas tiveram produtos feitos para crianças. Sim, elas tinham chiclete com figurinhas, e as figurinhas eram elas de lingerie com a bundona pra cima. Elas tinham calçados, que naquela época era muito comum, né, as pessoas que tinham ali um público infantil fazer a botinha da Xuxa, a botinha da Carla Perez, tamanquinho da Carla Perez. Aí tinha ali o tamanquinho da tiazinha, tinha coisinhas da feiticeira, tinha essas coisas, gente. Da feiticeira eu não lembro, mas da tiazinha eu lembro muito. Hoje em dia elas são evangélicas e não abominam qualquer tipo de coisa assim parecido com isso. Que louco, né? Talvez elas perceberam que, como elas foram usadas pela televisão para fazer muito dinheiro, muitos homens ganharam rios e rios de dinheiro em cima de mostrar o corpo delas pro mundo, e talvez elas tenham entendido, mas enfim, não acho que isso tem a ver com evangelismo, mas enfim, elas são contra isso hoje em dia, independente da religião, porque dá pra você ser contra sendo de qualquer outra religião. Trazendo pro mundinho de 2010, que é um mundinho um pouquinho mais recente, que durou de 2010 até 2020, ali a gente teve uma ascensão muito forte do funk. Funk carioca, funk paulista, a gente teve as musas, as mulheres frutas, a gente teve a ninja do funk, a gente teve tudo, assim. E a tiazinha e a feiticeira trouxeram, assim, uma parada de vamos deixar meio misterioso, vamos aproveitar para essa mulher, ela vai ficar com vergonha, né? Então a gente tem que manter ela no anonimato e fazer um mistério. Então as mulheres tinham máscara, tinha isso, tinha aquilo. E muita gente fez muito dinheiro com isso, com essas mulheres frutas, com essas mulheres, tá, gente? Se vocês fizerem uma pesquisa sobre funk, etc. Gente, até o Alexandre Frota fez grana com isso, sabe? É nesse período, gente, que a gente tem uma ascensão muito grande do funk. Dessa vez, turbinado pelas redes sociais, né? Então, dessa vez a gente tem mais coisas, começa a ter produções de vídeo no YouTube, que vai começar ali por 2012, mais ou menos. Tem os YouTubers, tem algumas coisas que começam a acontecer aí nessa década. Entre essas coisas, a gente tem aí a Melody, a MC Melody, que era uma criança muito nova, que o pai dela fazia shows de funk com ela. Porém, a música que ela dançava, a dança que ela fazia eram completamente inadequadas para ela, num geral, gente. Até se ela fosse um pouco mais velha. Porque, se eu não me engano, ela começou, gente, o rolê dela com mais ou menos uns 8 anos de idade. Ela era muito novinha. Sem falar da ridicularização que ela passava também, né? Ela era exposta
ela era chacota na internet pras pessoas e tal. E uma coisa que me pegou muito, assim, nesse momento, era em 2015, saiu um vídeo da Melody do pai dela, em que eles estão num baile funk, ele leva ela pra um palco. Esse baile funk, apesar das filmagens serem podres, como vocês estão vendo, esse baile funk, basicamente, era constituído por adultos num lugar que notoriamente não era um lugar para uma criança estar. E não era de dia, não era de tarde, não sabemos a hora que era, mas enfim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente já tá bravo que tava lá. Aí, ele canta a música Bonde das Maravilhas e faz a Melody dançar. A Melody tá dançando mais pra trás do palco. Sim, está dançando as coisas que fala nessa música, que faz o quadradinho de 8, e ela faz o quadradinho de 8 e tal, mas uma parte que me deixa muito chocada é a parte que o pai dela fala assim, vem mais pra frente para as pessoas te verem, e a parte da frente do palco são adultos com celulares, né? E daí tem uma parte da música do Bonde das Maravilhas que pra mim foi ali a gota d'água, é um desconforto imenso de assistir, por isso que a gente não vai fazer essa imagem aqui, é a parte que faz quadradinho de 4, em que a Melody, ao lado de seu pai, fica de 4 no palco e rebola com a bunda virada pro público, entendeu? Lembrando esse público formado de adultos, todos com celulares na mão. Será que o dinheiro que o pai dela fez com essas apresentações vale a exposição que essa menina tem? Porque a Melody é de fato uma criança muito adultizada. Foi nessa década que ela, inclusive esse lance de blusa com bojo para criança e tal, ela foi uma pessoa que me chamou a atenção para isso. Nessa mesma época também aconteceu uma coisa que foi extremamente horrorosa, que foi, tinha ali o Masterchef Júnior, onde todos os Masterchefs, todos os participantes, eles eram crianças, e teve uma criança, a Valentina, que tinha 12 anos de idade, e aí quando ela aparece na televisão pela primeira vez, surge uma série de assédios online para ela, através de tweet e mensagens em redes sociais, perguntando se tem consentimento, se ainda é pedofilia e várias outras coisas. Eu comento desse caso lá no meu vídeo de 8 anos atrás e os prints que eu coloco lá tipo assim, eu assisti o vídeo pra fazer esse, eu fiquei em choque, muito em choque. A Valentina hoje tem a vida dela, já falou sobre esse caso, e uma coisa que ela falou sobre esse caso numa entrevista que ela deu que me deixou bastante pensativa é que pra ela entender o que tinha acontecido com ela, a mãe dela precisou explicar pra ela o que era assédio. Porque ela não sabia o que era assédio. Então imagina você descobrir que você foi assediada por muitos homens na internet, porque você estava ali participando de um programa porque você gosta de cozinhar, e que essa pessoa, e aí você descobre que o assédio é uma coisa muito péssima quando você tem 12 anos de idade. Aquilo ali pra mim foi surreal. É nessa época também, no finalzinho dessa década, ali 2019, 2017, 2018, que começa ali as casas de youtubers, coloca um monte de gente junto pra gravar vídeo, que também faz parte dessa adultização, porque muitos são adolescentes e tal, que é mais ou menos, que é inclusive uma das queixas do Ítalo Santos, né, que o Ítalo tinha ali a Camilinha e várias outras adolescentes juntos e produziam conteúdo sobre beijo, sobre namoro, sobre dormir de conchinha, dançar músicas hipersexualizadas no colo de um menino, tipo a menina super nova fazendo isso. Enfim, isso surge aí no final da década de 2010 e 2020 isso ganha um baita boom por causa do TikTok. A gente tem ali um TikTok que tá distribuindo engajamento para as pessoas que estavam produzindo lá, e a pandemia foi ali um momento de boom dessa rede social, e foi ali também um lugar para se colocar essa nova roupa, a adultização infantil, né? E aí a gente vem de 2020 para cá, graças ao meu bom senhor das causas. As pessoas têm falado mais sobre isso tem furado bolhas e esse já é um assunto a ser discutido, mas você percebe por essa timeline que isso de longe não é uma coisa nova e que se a gente não fizer nada e que se a gente não falar realmente disso e que se a gente não levar essa discussão para um âmbito muito maior, você concorda que isso vai continuar acontecendo?
porque isso já acontece há muito tempo e por mais que antes não tivesse informações, a partir do momento que a gente tem muita coisa não foi feita sobre isso, eu acho que essa é uma hora, gente, pra gente falar mesmo desse assunto, levar a sério isso, porque não é brincadeira, gente. E mais uma coisa que a gente não pode deixar de mencionar, aliás, a gente precisa discutir muito sobre isso, é sobre por que meninas? Por que essa adultização atinge mais meninas? São muitas possíveis respostas, tá? Como a gente sabe, já falou aqui, porque são muitas camadas. Mas a gente não pode negar que um dos motivos mais presentes, né, nisso tudo é o fato de que a maior parte das pessoas que consomem pedofilia são homens. São homens, na maioria das vezes heterossexuais, que se olham como heterossexuais e que literalmente coloca ali, tem coragem de falar que meninas de 11 anos, 10 anos se insinuam pra eles e coisas assim, né? Até porque esses homens também foram criados com uma visão muito machista do mundo, muito patriarcal, saca? Do tipo assim, eles se acham melhores do que as mulheres, então eles acabam objetificando essas mulheres também, sabe? Então eles objetificam as mulheres enquanto crianças, ela não tem nenhum direito de ser criança, saca? Pra ele vai olhar, ele vai ver uma bunda, ele vai ver, tipo, enfim, um objeto para o uso dele, para o uso sexual dele. Um exemplo muito bom disso é que conforme o Daniel Radcliffe e a Emma Watson envelheceram, né? Pra quem não sabe, eles são ali o primeiro Harry Potter e a Hermione que tiveram. E ninguém conseguia desvencilhar a imagem do Daniel, da criança que ele foi nos vídeos. Ninguém. Enquanto isso, todo mundo já estava sexualizando e adultizando ali Emma Watson há muito tempo. Ela já vinha tirando fotos com roupas bem adultas e coisas e tal. E numa entrevista, ele fala isso. Porque a pessoa que entrevista fala, você não acha meio estranho você ter sido uma criança famosa e agora acho que tá fazendo um bagulho que ele ficar pelado, uma peça pelado, não sei o quê. Aí ele fala assim, nossa, mas que estranho. A mídia não fez essa mesma pergunta pra Emma Watson. Muito pelo contrário, né? Porque a mídia, na verdade, já, quando ela fez 18 anos, já começou a falar, gente, a maioridade chegou, vamos mostrar como a gatinha está. Outros motivos também para homens consumirem esse tipo de coisa vem, na minha opinião, de uma masculinidade tóxica e também uma necessidade de controle. A masculinidade tóxica faz com que o cara, ele tenha um papel masculino que é extremamente tóxico a cumprir para ele se considerar homem. Dentro desse papel está ter uma mulher ali submissa, está se achar melhor do que uma mulher, porque a maioria dos homens são criados para ver a mulher como uma coisa inferior, do tipo, ai, nossa, você tá apanhando de mulher? Porque para eles é uma grande vergonha apanhar de mulher. Então, é uma vida toda que eles passam sendo ensinados de que a mulher é menos que eles, de que eles são muito mais do que mulheres servem para você se satisfazer sexualmente, inclusive uma adultização péssima de meninos. É pai que leva menino de 11, 12, 13 anos pra cabaré, pra perder a virgindade com profissionais da área do sexo. Isso pra mim é um cúmulo, um absurdo, uma nojeira, tá? Porque é só você imaginar, você levaria uma criança de 12 anos pra um lugar onde um monte de homem adulto faz sexo por dinheiro? Pra ela poder fazer sexo com essa pessoa por dinheiro? Não faz sentido. Existe uma quantidade imensa de informação hoje em dia que mostra que esse tipo de criação, além de ser muito tóxica, é um tipo de coisa muito prejudicial para nossa sociedade, prejudicial para ele, prejudicial demais para as mulheres, enfim. E muitos desses caras, quando crescem e amadurecem, que teriam ali a oportunidade de rever as suas escolhas do passado, de quando eu era adolescente, de quando era um jovem adulto, muitos desses homens, eles acham um absurdo isso. Eles preferem estar ao lado de conservadores, de pessoas conservadoras, para que ele não julgue isso como um problema. Para que ele não saia do conforto dele para mudar um hábito dele, um hábito que é muito prejudicial para a sociedade. Se recusa a entender que uma criança não pode ser sexualizada. Por isso que conservadores, em sua grande maioria, é contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, como conversamos, é contra educação sexual nas escolas.
eles falam, porque na educação sexual vai ensinar o que é sexo. Não é pra ensinar isso, é justamente pra essa criança entender o que pode ou não pode ser tocado no corpo dela, o que é o íntimo e etc. Porque muitas crianças, quando elas são abusadas, normalmente elas são abusadas em casa por pessoas que elas conhecem a ponto de sequer saber que aquilo é um abuso. Então, pra criança saber que aquilo que ela tá passando em casa é um abuso, ela precisa ser alertada, ela precisa ser informada que aquilo é um abuso. Entendeu? E a educação sexual faz com que muitas crianças conte coisas, percebam que tem coisas erradas acontecendo em casa ou com amigos da família ou etc. Aproveitando que a gente tá falando disso agora, vamos falar sobre preferências, porque é assim que eles gostam de falar, que eles preferem determinadas coisas a outras. Mas o problema é quando essa preferência, ela vem de um lugar horrível, que é a pedofilia. As nossas preferências, os nossos gostos são ali lapidados pela sociedade que a gente vive, entendeu? A gente vai ver beleza aonde a gente cresceu ouvindo que ali tem beleza, nos padrões de beleza e etc. Então essa preferência, ela não é uma coisa que cada um nasce com ela. Ela é adquirida conforme o ambiente que você tá e etc, certo? Então essa preferência pode sim conter preconceitos, pode sim conter uma visão que objetifica mulheres, pode ter ali um monte de coisa. E aí que tem pra mim a pior parte, sério. Que é quando os homens falam sobre a preferência que eles têm pela genitália das mulheres cis. Esse tipo de homem tem a cabeça tão pequena que não faz nem sentido eu fazer esse recorte de cis e trans pra parar pra pensar aqui, porque são pessoas que são transfóbicas, inclusive. Mas vamos falar aqui sobre a genitália de uma mulher cis. Eles falam que a preferência deles seja que esse lugar seja muito lisinho, sem nenhum pelo, tá? E não pode ter a aparência de que foi raspado ou depilado, não pode ter tipo um pelinho encravado, não pode estar áspero porque o pelo tá nascendo, não, tem que ser extremamente liso, extremamente sem pelo. Outra coisa que também precisa ser clarinha, ela tem que ser cor de rosinha, ela tem que ser bem branquinha, que pra mim aqui também pauta muito racismo, tá, gente? Aqui, ó, nessa preferência. E também pauta muito porque, não sei se você sabe, mas a genitália, ela escurece, ela ganha pelos e escurece a pele com a puberdade. Os hormônios daquela pessoa durante a puberdade vai trazer mudanças no corpo dela. E duas mudanças são essa: o escurecimento dessas regiões e também nascer pelos. Então a preferência desses caras é uma mulher, uma criança antes da puberdade. Inclusive eu já fiz um vídeo de mimimi de macho que era os caras falando assim que só gostava de mulher que ainda não tinha menstruado. Eu menstruei com 11 anos de idade. Então essa pessoa, no caso, gosta de crianças de 10 anos. E é falado assim, normalmente, com homens defendendo e etc e tal. Essa genitália pré-puberdade, ela é considerada um padrão de beleza. Você vai numa clínica de estética, você tem aí 1001 coisas para você clarear a sua periquita, o seu fiofó. Quando vazou a sextape da MC Mirella, a única coisa que se falava era como as partes dela eram lindas e maravilhosas. E daí ela falou, gente, é lindo e maravilhoso porque eu fiz clareamento. Ai, Maíra, mas eu não tô gostando desse papo de preferência. Vamos inverter o jogo um pouquinho? Vem comigo aqui. Imagina se a preferência da maioria das mulheres que se relacionam com pessoas que têm pênis fosse um pintinho bem pequenininho, bem clarinho, bem rosinha, com um saquinho bem lisinho, sem nenhum pelo, com a pele super macia, como se nunca tivesse tido um pelo ali. Não ia ser estranho pra caramba? Me dá até vontade de gorfar falando essas coisas. Não ia ser muito estranho se essa fosse a preferência das mulheres? O que os caras iam fazer com aquele saco cascudo? Ia falar, porque é saco de criança. É essa a questão, né? É essa a questão. Porque quando é sobre a genitália da mulher, ninguém acha estranho, né? Ninguém acha estranho. Vem falar em preferência. É uma preferência construída em cima de gostos pedófilos e racistas. Se é isso que você quer pra você, se é esse tipo de preferência que você quer, meu amor,
Sinto muito, porque pode ser preso, enfim, adoraria que fosse preso. Tá? Outro assunto que mostra pra vocês como a adultização está aqui, ó. Casamento infantil. Quantas campanhas você já não viu na sua vida sobre casamento infantil no Brasil? Durante muito tempo foi permitido uns caras com 40, 50, 60, 70 anos casando com menina nova de 11, 12 anos. A família vendendo a filha nova, virgem, pra uns cara velho. Cara, quer ter tantas meninas novinhas, porque também muitas vezes eles não têm maturidade pra conquistar pessoas da idade deles. E aí vem com aquele papinho, ai, porque as mulheres, elas amadurecem mais cedo. Não, não é que elas amadurecem mais cedo, é porque ele é um pedófilo que não tem papo adulto. A grande realidade é essa. Casamento infantil. Atualmente, a partir de 16 anos você pode casar se você tem ali a autorização dos seus pais. E eu acho isso super perigoso porque a menina, quando ela casa, por mais que ela tenha 16 anos de idade, ela não tá com o cérebro dela totalmente formado, ela não toma decisões conscientes, então ainda tem muita coisa ali pra se formar no cérebro dela, pra ela poder ser uma pessoa que toma melhores decisões. Essa menina provavelmente vai viver em função desse cara, ela vai abandonar o estudo, ela não vai levar o estudo à frente. E isso me preocupa muito também sobre porque as pessoas elas ficam falando hoje em dia que eu quero ser a do lar, eu quero ter um marido que me banca. Amiga, se você tiver um marido que te banca, você não vai estudar, você não vai ser ninguém, você vai ser só a esposa daquele marido e esse marido provavelmente vai te trocar quando você tiver velha demais pra ele. Porque lembrando que a preferência dele é meninas bem novas, tá? É um amontoado de coisa de camada que quanto mais você puxa esse fio, mais você vai desfazendo essa blusa de tricô, entendeu? Eu nunca vi o oposto, sinceramente falando. Acredito que deve existir, já deve ter acontecido, mas eu nunca vi mulher casando com um menino novo, muito pelo contrário, gente. Se eu fosse solteira, eu com 41 anos, fosse ficar com um menino de 20, eu não ia ter paciência, não. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho papo com um cara de 20 anos. Como é que um cara adultão vai ter papo com uma menina de 12? É ridículo. Como que é o envelhecer, o amadurecer de uma criança que foi adultizada? Tudo deixa uma marca. A criança ela pode não ter voz para falar que aquilo incomoda, ela pode não entender que aquilo incomoda ela não tem discernimento para entender de fato o que está acontecendo com ela. Então ela só vai entender isso quando ela envelhecer. E se ela for numa terapia, e se alguém contar para ela, isso, enfim, tem aí uma distância muito grande. No mundo do entretenimento, a gente tem exemplos claríssimos de crianças prodígias de criança ali famosas que cresceram e se lascaram. Britney Spears, primeira aí que eu tenho pra falar, que até foi ali, o pai tomava conta dela, não deixava ela fazer as coisas que ela queria e usava todo o dinheiro dela e ela fazia show quando ele queria, enfim, ela era uma escrava do pai dele porque ela não via a cor do dinheiro e ela só trabalhava pra ele. Amanda Bynes, que foi uma menina que nova, era uma atriz na Nickelodeon, já saiu também um documentário falando que o diretor dos programas que ela fazia assediavam ela e várias outras coisas assim. A Amanda Bynes, ela simplesmente chocou todo mundo porque ela pareceu irreconhecível, fez uma tatuagem na cara e eu já falei isso em algum outro vídeo que pra mim artistas que fazem isso, como a Britney Spears raspou a cabeça, eu acho que é uma forma deles falarem pro mundo do entretenimento que é eu decido as minhas coisas. Eu quero fazer uma coisa que eu quero. Não quero fazer uma coisa que você quer. Por mais que eu acho que é mostrar que elas são humanas e têm vontades próprias também. A gente tem também um exemplo gringo que pra mim é assim uma coisa absurda, a Drew Barrymore. A Drew Barrymore, ela foi famosa nos anos 80 porque ela participou do filme ET, ela era muito novinha, acho que tinha tipo 5, 6 anos, ela era muito nova, gente, não lembro agora a idade dela. Mas ela teve ali uma vida muito bizarra, porque ela ficou muito famosa quando era criança, ela era de uma família de atores, então era uma família mais liberal e ela era convidada para muitas festas quando ela tinha, tipo, 9, 10 anos de idade. E a mãe dela começou a levar ela para essas festas. Porque pra mãe poder entrar na festa, ela tinha que estar junto com a filha. Então a mãe levava a Drew Barrymore pra balada, pra festa, pra tudo que você pode imaginar. Com 10 anos a gata já bebia. Com 10 anos também ela já fumava maconha. Com 12 anos ela se viciou em cocaína. E daí depois Hollywood fez ali uma visão dela, que olha, que ela toda estragada, toda podre. Como se Hollywood não tivesse feito isso com ela, adultizando ela. Também mais recente, Justin Bieber.
O Justin Bieber, ele tá pirado, assim, parte de mim, não pirado, eu não gosto de falar assim que tá pirado, mas ele tá ali passando por uma situação de saúde mental muito grave e eu tenho certeza que isso tá relacionado com o fato dele ter sido usado quando era criança, quando ele fala que foi abusado sexualmente. Mulheres mais velhas em cima dele também teve. Michael Jackson, que trabalhou pro pai desde muito criança. O que aconteceu com Michael Jackson? Perdeu a infância, perdeu a adolescência, cresceu, ficou um adulto que queria viver seus momentos de infância, queria viver seus momentos de adolescência e teve ali uma grande repercussão de que ele estava sempre com criança, de que ele era pedófilo e etc. Tudo isso se desdobrou em muitas investigações e júris e etc. E ele foi considerado inocente. E se você pega como essa pessoa ela cresce com muitos problemas de saúde mental, com muita disfunção social, assim, enfim. Muitos problemas que são resultados de uma adultização precocíssima. E nem todos os pais vai colocar a criança na terapia, e às vezes quando a criança vira adulta, ela não tem dinheiro para terapia, uma série de coisas, enfim, que não tem como a gente controlar. Então você entende porque a prisão do Ítalo sozinha, ela significa muita coisa, porque é um assunto muito sério vindo à tona e tendo consequências, mas o buraco é mais embaixo, meu amor. Mas a gente tem que estar sempre com o nosso olho aberto, porque isso é uma coisa de muito tempo. Nosso olhar tem que mudar. Infelizmente, não dá pra gente viver num mundo em que a gente não problematize as coisas. Eu tentei tanto, gente, mas tanto. Mas infelizmente a gente mora num mundo podre. Que se você não problematiza, esse tipo de coisa vai acontecendo e as pessoas vão achando tudo normal. Então a gente tem que olhar para as coisas e falar assim, isso não é interessante, isso não é legal, vamos problematizar sim. Ver um menino e uma menina de 2 anos brincando, que bonitinhos, são amiguinhos, não vai falar são namoradinhos, isso é uma adultização também. O nosso discurso, as nossas coisas tá cheio de adultização de criança. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala também, pra gente não repetir esses erros. Segundo ponto, a gente tem que cobrar a regulação das redes, urgente. A regulamentação das redes não é sobre proibir você de entrar no seu TikTok e no seu Instagram, não. As pessoas querem que você ache que é isso. Mas, na verdade, a realidade é que a regulamentação vai trazer ali uma proteção maior das crianças. Vai ter um bagulho ali, vai ter um mecanismo que vai poder encontrar gente fazendo coisas erradas com criança, vídeos de crianças que estão sendo usados para outras coisas, e essas pessoas vão sofrer consequências por isso. Quem não é a favor da regulamentação é porque usa a internet para fazer muita merda, tá? Só uma coisa para você. Só um aviso aí, que é a minha opinião. A gente precisa entender o tamanho e o poder do nosso inimigo. A gente está enfrentando um inimigo imenso. Os pedófilos são formados por pessoas extremamente poderosas. O caso Epstein, por exemplo, com Trump, com aquele monte de coisa acontecendo ali, e as pessoas tentando atravessar na frente para que ninguém fique sabendo, justamente porque se trata de pessoas muito famosas, pessoas muito conceituadas. Pessoas poderosas estão atrás disso, colocando essa quantidade de dinheiro imensa, que é por isso que esse mercado ele nunca termina, porque tem demanda, né? Como diz ali a lei do mercado. Eles são muito ricos, eles têm muito poder, então a gente precisa se unir de alguma forma para entender que pro Felca ter feito o vídeo, aquele assunto tem que ter chegado nele, entendeu? Para dar vontade de fazer esse vídeo. Todo mundo que fez vídeo antes, talvez, possibilitou que o Felca visse aquilo e ajudasse nessa ponte, sacou? E fez aí, de fato, o assunto estourar e ser olhado de uma maneira com mais atenção pela sociedade. Não caia no papo de proteção de crianças que envolvam ideologia de gênero. A pessoa falou em ideologia de gênero como uma coisa para proteger criança, saiba que a última coisa que aquela pessoa quer fazer é proteger criança, porque se quisesse proteger criança, estava falando de problemas reais que crianças passam na nossa sociedade. Não ia estar inventando porque ideologia de gênero não existe. O que existe é identidade de gênero. Entendeu? Que é completamente diferente. A pessoa ela vai se mostrar como ela realmente é. O que realmente ameaça o bem-estar dessas crianças são brechas na lei que permitem que coisas assim sejam feitas, que coisas assim sejam publicadas nas redes sociais, que esses pedófilos tenham acesso a essas imagens e possam vender essas imagens. É isso que prejudica a criança.
Porque não existe esse lance da criança chegar num lugar e alguém falar que ela tem que ser gay ou lésbica. Não é assim. Ou que ela tem que ser, sei lá, trans. Não é assim que funciona. Com o vídeo do Felca, um monte de político tá falando: ai, agora a gente vai fazer a Lei Felca. Meus amores, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei Felca que vocês estão falando tanto, que vocês sempre odiaram. Hello, meu baby! Fique sabendo que muitos projetos de lei que ajudariam muito as pessoas, as crianças, a proteger essas crianças, são vetadas por políticos da direita e da extrema-direita. Dá uma olhada nessas coisas, gente. A gente tem que prestar atenção. O que tá rolando na política? Por que tem coisa que não é legal acontecendo? Quem são as pessoas que tá tentando fazer coisas legais acontecerem? E quem é que tá impedindo as coisas legais de serem feitas? A gente tem que prestar atenção porque tem uma parte da política, em especial extrema-direita e direita, que, reparem, fala de absolutamente tudo para colocar medo nas pessoas, menos problemas reais que a gente encontra no Brasil com as crianças, com os adultos, com seja lá o que for. Ai, porque o comunismo vai chegar. Meu amor, as crianças estão sofrendo, lindo. Vocês estão falando de comunismo, ó, desde antes do golpe militar. Não aconteceu nada de comunismo aqui, as crianças continuam se lascando. É isso que a gente tem que prestar atenção. Entendeu que tem gente conservadora falando sobre as coisas? Presta atenção se aquele conservador é realmente a favor da proteção das crianças. Presta atenção. Quem está falando de Lei Felca, e se a pessoa que fala de Lei Felca, de fazer essa lei, e ao mesmo tempo é uma pessoa que já falou horrores e abomina o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois fique sabendo que essa pessoa também não quer saber de proteger criança nem adolescente. Porque se quisesse, saberia que essa lei que eles querem criar já foi criada em 1990. Olha que loucura, mais de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Isso que está sendo discutido agora é um assunto imenso, é uma coisa extremamente delicada e que se a gente para de comentar sobre isso, se a gente deixa o assunto morrer, as coisas tendem a piorar. Apesar de ser uma luta super longa, uma luta gigante e que durante muito tempo não era vista por muitas pessoas e agora está sendo... Apesar de tudo isso, isso não acaba aqui. Isso não acaba nesse vídeo. Isso não acabou no vídeo do Felca. Isso não acabou no vídeo de nenhum outro criador de conteúdo que tenha feito vídeo sobre isso. Isso não acaba aí. Você tem que levar isso para ser discutido, para ser debatido. Enfim, quer se aprofundar nesse assunto? Instagram da Sheilly. Amo. Ela é maravilhosa. Já indiquei 700 mil vezes, vou indicar 701 mil. Sabe de outra pessoa que fala sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Divulgue as pessoas que falam esse tipo de coisa. Divulgue as pessoas que estão de fato olhando para esse tipo de coisa. Lembre-se sempre que criança tem que ser criança. Criança não tem que ser nada além do que criança. Criança tem que ser criança para crescer bem, para ser um adulto funcional. Por que esperar a pessoa para se curar na terapia? Por que não fazer com que ela nem passe por esses problemas? Ou que tenha os danos reduzidos, né? Pra você que ficou até aqui no vídeo, eu só posso agradecer porque eu falei bastante nesse vídeo. Faz muito tempo que eu não falava sobre coisas polêmicas neste âmbito aqui no canal. Não, quem me segue dali dos passados sabe que esses são assuntos que eu sempre falava e hoje em dia eu falo menos, mas eu continuo pensando muito neles, tá, gente? Traga mais assuntos que eu me sinto melhor pra falar e etc. Obrigada por você estar aqui, leve essa mensagem adiante, pode ser compartilhando esse vídeo, pode ser no boca a boca, leve essa mensagem adiante, é só isso que eu te peço. A gente precisa fazer com que as pessoas abram os olhos, cada vez mais gente entenda a necessidade de proteger realmente nossas crianças e adolescentes. A gente imaginou que a internet ia ser, nossa, todo mundo vai saber tudo, né? Uma grande rede de enciclopédias e tal, pois estão usando para as piores coisas, tá? Um beijo para vocês. Tchau, espero que tenham gostado do vídeo e não tenham ficado triste porque é imenso. Bye, bye!